pizza, gente. E hoje foi dia do exame de curva glicêmica. Dia do morfológico de segundo trimestre, gente. Gente, eu não sei o que eu tô sentindo de emoção. Eu tô um pouco nervosa, tô um pouco ansiosa pra ver minha filha, mas estou também ansiosa com o exame, né? Enfim, emoções de grávidas, né? Tirando a minha pele, meu cabelo seco, tá tudo ok. Vou gravar um vlog mostrando pra vocês como que vai ser esse ultrassom de hoje. Indo ver o nosso neném. Ai, gente, em outra cidade. Que não... Não é mesmo, é outra cidade. Não teve como fazer na nossa cidade, porque é um por dia. Quem não sabe, pelo menos aqui, como só tem um hospital por ser interior, só faz um por dia. Por isso que a gente tá indo em outra cidade. Já cheguei em casa pós-ultrassom. Foi muito rápido o processo. Desde a hora que a gente chegou na clínica, eu não consegui mais gravar. Eu vou explicar um pouco pra vocês como que é o ultrassom de segundo trimestre, o morfológico de segundo trimestre. O meu foi aquele completo com Doppler, com a medida do colo do útero. Nessa fase da gestação, só consegue tirar a medida do colo através da via endovaginal. E eu imaginava que esse ultrassom fosse completamente endovaginal, e não é, gente. Vou tirar essa dúvida de vocês que eu não achei em lugar nenhum. Esse ultrassom, ele é sobre a barriga normalmente, e no fim, quando ele vai conferir o colo uterino e a placenta, que é introduzido o outro aparelho. Então, assim, foi super tranquilo, ele mede completamente o bebê, tudo, gente. O osso nasal, o rosto, o perímetro cefálico, os olhos, todos os órgãos é medido. Foi o ultrassom mais demorado que eu já fiz na minha vida. Ele durou em torno de 1h30, mais ou menos. Ele vem com todos os registros de todas as fotos de todas as partes do corpo do bebê. Esse ultrassom não é fornecido pelo SUS, então não adianta você achar que vai encontrar por lá, que não encontra. Tem que ser particular e ele é muito importante para a mamãe e para o bebê. E depois do ultrassom, o que a gente fez? Olha que linda! E hoje foi dia do exame de curva glicêmica. Olha meu dedo. Fiz o exame da curva glicêmica. Aí agora eu parei pra comer uma batata, graças a Deus, gente, porque eu tava a ponto de cair. Aí eu furei os dois braços, esse aqui foram 2 vezes. Esse aqui, olha como que ficou. Coitado do meu braço. Esse dedo aqui foi 5 vezes e esse aqui foi... Não, esse aqui foi 4 vezes, esse aqui 1. Graças a Deus eu tenho uma acompanhante, porque eu não ia dar conta de ficar aqui sozinha, não. Né? Minha acompanhante de hoje. Porque a tonteira que eu fiquei no final, de fome, e acho que a minha pressão, né? A minha pressão caiu. Ela ainda tomou um Yakult. Tomei um Yakult também pra fortalecer aqui, porque... E hoje eu vim aqui resumir pra vocês como foi o meu segundo trimestre de gestação. Além dos sintomas, eu vou falar também alguns exames que eu fiz nesse segundo trimestre. Nesse segundo trimestre, saiu o meu ultrassom pelo SUS. E foi um ultrassom muito básico, mas que a gente teve uma noção de como a Estela estava. Foi bem no início do segundo trimestre e eu ainda não sabia o sexo do bebê. E depois nós fizemos o chá revelação, que tem um vídeo aqui no canal. Eu digo que o segundo trimestre foi assim, um misto de emoções. Tinha dias que eu estava mais animada, tem dias que eu estava mais desanimada, tinha dias que eu estava mais feliz, tem dia que eu estava mais triste, tem dias que eu queria chorar, tinha dias que não. Então foi realmente um misto de emoções. E o segundo trimestre eu percebi que eu já estava acostumada por estar grávida. Eu já estava mais ambientada com aquele assunto, com aquela história, com o lidar com a gestação. E aí eu fiz esse segundo ultrassom, né, que o SUS fornece. O primeiro ultrassom eu não consegui fazer, porque eu tive alguns problemas lá no Sistema Único de Saúde, mas deu certo, passou. Eu fiz pelo particular, porque era um ultrassom básico, e eu preferi pagar, porque senão eu ia ficar sem fazer. Além desse exame, né, que foi o ultrassom normal, ultrassom
que o SUS fornece, né, gente? É um ultrassom básico. É um ultrassom obstétrico comum. Eu fiz também o morfológico de segundo trimestre. Eu falei com vocês que foi em outra cidade, que pra mim eu considero uma cidade, mas foi um distrito aqui perto, porque eu moro no interior e no interior só faz um por dia. Então eu tive que me deslocar, porque foi um lugar que eu achei vaga, porque eu estava muito em cima da hora de fazer, pois tem a idade gestacional correta para fazer o ultrassom de segundo trimestre, assim como de primeiro. Um ultrassom bem demorado, um ultrassom bem completo, e também, depois desse ultrassom eu não fiz outro, mas fiz o tão temido exame de curva glicêmica. Eu fiz ele pelo SUS e tomei aquele líquido delicioso, que eu vou contar a minha experiência para vocês. Cada experiência é única, mas para mim ele não era tão ruim assim como as pessoas falam por aí. É um líquido realmente chatinho de beber, mas não é algo assim absurdo de tão ruim. Eu fui muito nervosa, eu cheguei lá muito nervosa, com medo de passar mal, de dar dor de barriga, de vomitar, porque falaram pra mim que era quase impossível beber aquele líquido em 5 minutos, que é o tempo que eles estipulam pra gente beber. Mas eu achei de boa, tranquilo, eu consegui beber tranquilamente. A gente fica um pouco assim com um mal-estar, porque a gente está com o estômago vazio. Mas falar que era impossível de beber, não, gente, não é pra tanto. Nesse segundo trimestre também, eu voltei a me exercitar. Eu me exercitei bastante, fiz bastante aeróbico. No primeiro trimestre eu tinha dado uma pausa por conta própria, porque eu não estava me sentindo bem para poder me exercitar. Mas eu fazia exercícios bem leves, mas eu não estava indo na academia. Mas agora, no segundo trimestre, eu voltei a me exercitar, a fazer bastante aeróbico, a movimentar, que é o que eu gosto. E eu acho que a gestação é algo muito particular, sabe? Cada mamãe passa de uma forma. Então, cada trimestre é um resumo diferente. Eu ainda tenho consultas com a enfermeira e com a ginecologista, então elas intercalam essas consultas dentro do SUS, né? Que é por onde eu estou fazendo o meu pré-natal. E assim, eu tive a sorte do meu ultrassom do SUS sair, que é algo muito difícil de acontecer aqui na minha região. E saiu no segundo trimestre. Nós fizemos o chá revelação também e usamos esse ultrassom para comprovar o sexo do bebê e deu certo. E no mais, pessoal, foi um segundo trimestre bem tranquilo. Fiz muitos exames de sangue, que são super normais de fazer. E, assim, achei tranquilo. A minha barriga, ela apareceu mesmo no segundo trimestre. As pessoas começaram a notar que eu estava grávida por conta da barriga no segundo trimestre. No primeiro, não. E questão de, a sua barriga é pontuda, a sua barriga é redonda, isso indifere, tá? Porque é uma menina, é a Estela, e a minha barriga era pontuda no segundo trimestre. E continua sendo, viu, gente? Ela continua sendo pontuda, não está totalmente redondinha. Eu prefiro coisas salgadas do que coisas doces, apesar desse segundo trimestre ter aumentado a vontade de doce, mas mesmo assim ainda prefiro coisas salgadas. E é uma menina. Então, assim, isso não tem nada a ver, tá? Cada mamãe, cada bebê é de um jeito, então não fiquem se comparando, mas aqui é um resumo mesmo para as mamães que ficam muito em dúvida de como que acontece as coisas. E tirem da cabeça de vocês que o exame de curva glicêmica é um terror, que não é bem assim, cada um encara de um jeito, cada um passa de um jeito, mas pra mim foi de boa. E esse foi o vídeo de hoje. Foi um resumo bem ofegante aqui, porque já estamos chegando na fase do cansaço. Mas não deixem de se inscrever aí para acompanhar as próximas fases da gestação. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenho falado nesse vídeo, pode comentar que eu respondo com muito carinho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!